é essa derivada que você obtém. Eu disse que eu preciso observar algo, Heitor, com essa fórmula. Que é a seguinte. Vamos observar isso aqui. Diga. Mas só bota N e já constantes naturais diferentes de zero. Se for igual a zero, aí cai na constante. Cai na constante. Cai na constante. Tá? Cai na constante para todo, né? Para todo x diferente de zero. Olha aqui, ó. Olha o que eu tenho, ó. Ó. Dado n natural não nulo, para essa função aqui, f de x igual a 1 sobre x elevado a n, qualquer que seja o x diferente de zero, tem-se. Primeiro, eu posso pensar em f de x como sendo o quê? X elevado a quê? A menos n. Qualquer que seja o x diferente de zero. E quem é a derivada da f em x? Olha aqui a fórmula, ó. Olha para cá. A derivada da f em x é menos n sobre x elevado a n mais 1. Que eu posso escrever da seguinte forma. Menos n vezes x elevado a menos n menos 1. Não posso? Tá? Qualquer que seja x diferente de zero. E o que é que você percebe aqui? Percebe que se o n é natural não nulo e eu estou com x elevado a n no denominador, ou seja, eu estou com x elevado a menos n, expoente inteiro negativo, a fórmula que vale para expoente inteiro positivo permanece válida para expoente negativo. Ó. X elevado a menos n, desce o menos n, e aqui fica o quê? Menos n menos 1. Entendido? Então a fórmula que dá a derivada de x elevado a n para n natural vale para x elevado a menos n para n natural. E mais, ó, o que você observou para f de x igual a, você colocou o quê? X elevado a zero. Só que essa função x elevado a zero só tem definição para todo x diferente de zero. Então essa função ela é a constante 1 no intervalo dos negativos, é a constante 1 no intervalo dos positivos. Lembre, não haver a definição de zero elevado a zero. Zero elevado a zero é uma indefinição matemática. Quando eu escrevo x elevado a zero é para todo x diferente de zero. Então essa função ela é a constante 1 no intervalo dos negativos, é a constante 1 no intervalo dos positivos, intervalos abertos. Então a sua derivada em cada um desses intervalos é zero. Tá? Então, para isso aqui, você tem o seguinte, quem é f' de x? Quem é? É zero para todo x diferente de zero. E claramente eu posso escrever isso como sendo 0 vezes x elevado a 0 menos 1. Concorda comigo? Então a fórmula também vale para o expoente 0. Tá? Daí eu posso afirmar o seguinte. Daí, dado k inteiro, tá? Se eu pegar k inteiro, para a seguinte função, para a função f de x igual a x elevado a k, qualquer que seja x diferente de zero, porque se o k for negativo, só está definido para x diferente de zero. Tem-se
Tem-se a fórmula. Qual é a derivada da f em x? Qual é? A f é diferenciável. Qual é a derivada da f em x? Qual é? K vezes x elevado a k menos 1. A fórmula ela também vale para número, tá? Uma das primeiras fórmulas de derivação. Também vale quando o expoente for negativo. Entendido? Tá? É isso que eu queria observar. E essa fórmula, ela valerá para expoente racional. Ela valerá para expoente real. Quando eu definir o que é uma potência com expoente real para vocês. Que ainda não tenho isso definido, tá? Mas para chegar a esse resultado, eu preciso do segundo resultado mais importante do cálculo, no meu pensar. Quais são os 4 resultados importantes que você tem que saber, mesmo que você não tenha visto a demonstração de todos eles? Teorema do valor intermediário. A gente já viu aqui o teorema do valor intermediário? Não? Não. Veremos. Teorema do valor intermediário. Regra da cadeia. Tá? Teorema fundamental do cálculo. Né? Teorema da função inversa. E o teorema do valor médio. Então, esses 5 resultados que um aluno termina o cálculo 1, ele tem que saber esse resultado e tem que saber esses resultados, saber usá-los, saber utilizá-los. Então, vamos à regra da cadeia. A regra da cadeia, ela é dada pelo teorema que diz como você deriva a composição de funções. Como é que você deriva a composição de 2 funções? Proposição é essa. Chamo de teorema, mas vou colocar na classe de proposição. Proposição é o seguinte, ó. Sejam FG funções e P um número real. Tá? Se a função f é diferenciável no número real p, se a função f é diferenciável em p, e a função g é diferenciável no número real f de p, olha aí, ó. Se a função f é diferenciável em p e a função g é diferenciável em f de p, então a g composta com a f, a composição de g com f, é diferenciável em P, valendo a seguinte forma. A derivada da G composta com a F em P é a derivada da função G em F de P vezes a derivada da função F em P. Ah, sim. Obrigado. A derivada da composição de G com F em P é a derivada da G em F de P vezes a derivada da F em P. Veja que para eu escrever essa fórmula, a F precisa ser diferenciável em P, para eu ter a derivada da F em P. E a G precisa ser diferenciável onde? Em F de P, para eu ter G' de F de P. Então, primeiro você tem que entender essa fórmula. A derivada e saber como aplicá-la, tá? A derivada da G composta com F em P é a derivada da G em F de P vezes a derivada da F em P.
E a demonstração, tá? A prova desta proposição, vamos dar a prova, depois a gente demonstra. Tá? A prova é a seguinte: admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Tá? Um acento aqui. Admita as hipóteses. Daí, ó. Bem, se a F é diferenciável em P, primeira conclusão é que P tem que pertencer ao domínio da F. Tá? A F é diferenciável em P, então P pertence ao domínio da F. A G é diferenciável em F de P, então F de P pertence ao domínio da G. Quando é que uma função é diferenciável num ponto? A primeira condição é o ponto deve pertencer ao domínio da função. É a primeira condição, tá? E são reais e são números reais, ou seja, e os limites e os limites. Que limites? Qual é o limite que dá a derivada da F em P? Qual é? Limite com x tendendo a P de quem? F de x menos o quê? F de P sobre x menos P. Esse limite é um número real. E qual é o limite que dá a diferenciabilidade da função g no ponto f de P? Limite que dá a diferenciabilidade da função g no ponto f de P. Qual é? É o limite com u tendendo, vou mudar a variável, com u tendendo a f de P de quem? De g de u menos g de f de P sobre o quê? Sobre u menos f de P. Esses limites, eles são números, o quê? Reais. Ótimo. Aí a demonstração fica bem simples. Por quê? Porque daí você vai ter o seguinte. Ó. Eu quero, a partir daí, a partir dessas hipóteses, a partir de tudo que está escrito aqui, concluir a diferenciabilidade da G composta com a F no ponto P. Portanto, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso olhar e quem é esse limite, ó? Limite de G composta com F aonde? Em X menos G composta com F em P sobre o quê? X menos P. Se esse com X tendendo a P. Eu preciso mostrar que esse limite é um número real. Mais do que isso, eu preciso mostrar que esse limite é igual a isso aqui. Porque se esse limite for isso aqui, como isso aqui é um número real, a função g composta com f é diferenciável em P e a derivada dela em P é igual a isso. Correto? Definição. Mas isso fica simples pelo seguinte, ó. Isso aqui é o limite com x tendendo a P. Vocês do bacharelado, prestem atenção no que eu vou fazer. G de f de x. Da estatística também, por que não? Mas principalmente o pessoal do bacharelado.
que precisa lidar muito com demonstração no curso, e vocês precisam saber quando você pode fazer certas coisas. Então aqui eu posso fazer a seguinte mágica, ó. Escrever isso como sendo limite com x tendendo a p de quê? De g de f de x menos g de f de p dividido por f de x menos f de p vezes o quê? F de x menos f de p sobre x menos p. Concordam com isso? Concordam se não é igual? E você sabe que o limite do produto é o produto dos limites, desde que os limites sejam números reais. Vamos supor que são. Então, para depois a gente ver que de fato são, tá? Ou não, né? Né? A F, ela é diferenciada, né? A F é diferenciável em P. Ela é contínua, certo? Ela é contínua. Essa divisão aí da 0 sobre 0. Qual? De x menos f de p. X tendendo a p. Esse limite? Esse limite, olhando para cá, é uma indeterminação, mas ele é uma indeterminação que é um número real. F' de P. Esse limite é um número real, esse também é um número real. Então eu posso chegar aqui, supondo que os limites existem, são números reais, isso fica o limite com x tendendo a P de quem? De g de f de x menos g de quê? De f de p, dividido por quem? Por f de x menos f de p, vezes o quê? O limite de f de x menos f de p, dividido por quê? Por x menos p. Só que a f é diferenciável em p. Se ela é diferenciável em p ela é contínua. Em p ela é contínua. Então aqui eu tenho o seguinte, como a f é contínua em P, eu tenho essa igualdade aqui, ó. Vou colocar aqui para você. Quem é o limite de f de x com x tendendo a P? Quem é? F de P. Ó, meu amigo, então beleza aqui. Porque é só fazer uma mudança de variável. Chama U de f de x, tá? Com x tendendo a P. O f de x tende a quem? A f de p. Então, eu posso fazer a mudança de variável. Então, isso aqui fica o limite com u tendendo a p, porque se o x tende a p, sendo o f de x tende a f de p. O f de x, se o x tende a p, desculpa. Exatamente. Se o x tende a p, o u, que é o f de x, tende a quê? A f de p. Aí fica g de u menos g de f de p sobre o quê? U menos f de p. Vezes esse limite aqui. Mas esse limite aqui quem é? Quem é esse limite? É a derivada da g aonde? Em f de p. Esse limite aqui é a derivada da g em f de p. E quem é esse limite? É a derivada da f em p. Pronto. Está demonstrado. Estaria demonstrado se não tivesse um problema aqui. Gente, eu já falei isso para vocês. O fato desse limite ser verdadeiro não diz que com x tendendo a p, o f de x tende a f de p. Porque tender é o quê? É se aproximar sem nunca ser igual. Pelo menos na vizinhança do ponto. Tá certo? Entendido? Então tem um problema com essa demonstração. Qual é? Quem me garante que com x tendendo a p, f de x não possa ser igual a f de p? E aí a minha construção aqui, ela falha.
Mas isso não é. É porque para x tendendo a p, eu posso escolher. Será que eu não posso escolher x tão próximo de p quanto eu queira, de modo que esse denominador seja zero? Porque se isso for possível, com x tendendo a p, o f de x não tende a f de p. Nós já vimos isso. Basta pegar a função constante. Função constante. Se o x tende a p, f de x não tende para constante. F de x é a constante.